pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre composição de transformações lineares. Para falarmos sobre transformações lineares inversas e outros conteúdos mais à frente, é necessário a gente ter algumas definições e colocar alguns conceitos na nossa cabeça. Primeiro vamos começar com a composição de transformações lineares. Vamos definir essas composições de transformações lineares, primeiro considerando duas transformações T1 e T2, então aqui ó, T1 de U em V e T2 de V em W. Observe que o domínio é U, contradomínio é V. Na segunda transformação, ó, V que era contradomínio de T1, agora vai ser o domínio de T2 e o contradomínio W, certo? Fazer uma composição é estabelecer uma ligação direta entre o primeiro conjunto, que é o domínio, né, que é o U, e o último de todos aqui, que é o W, certo? É fazer uma ligação direta entre U e W, tá? E daí, vamos definir aqui direitinho, né? Fazer a composição de T2 com T1, ou seja, eu tenho T1, UV, depois tenho T2 de V em W. Fazer a composição de T2 com T1, ou seja, T2 está após T1, significa fazer uma aplicação que a gente vai apresentar desse jeito. Ó. T2 com esse círculo T1, T2 bolinha T1. Essa ordem aqui, né, T2 composta com T1, significa que T1 vem primeiro, T2 vem depois, certo? E observe que essa minha aplicação vai de U até W. Então, essa aplicação é definida de tal modo que, olha lá, a imagem de algum vetor U que tiver aí, qualquer vetor U pertencente a U grande, a imagem dele por essa transformação está aqui, ó, T2 composto com T1, de U, ó, isso aqui é a imagem do meu vetor U, que está nesse U grande, no domínio, vai ser dada por T2 de T1 de U, certo? Então, isso é a definição da nossa função composta. Então, eu tenho uma função, entre aspas, dentro de outra, né? Eu tenho uma imagem dentro de outra, né? Talvez com o diagrama fique mais fácil da gente perceber essa ideia. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei do livro do Anton, né? Anton Horace. Eu fui lá e peguei isso aqui. Vamos lá ver. Observe que eu tenho aqui o meu conjunto U, que é o domínio. Aí, ó, eu tenho um elemento U, que é um vetor. Aí eu tenho aqui T1. A imagem de U vai ser T1 de U, certo? Só que aqui no conjunto V, que é o contradomínio, esse meu conjunto V vai ser o domínio de T2. E daí, T1 de U é elemento do domínio de T2. Então, eu vou pegar o T1 de U, que é um elemento do domínio de T2, e por essa transformação T2, ó, ele é levado nessa imagem. Aí, quem é a imagem? É T2 de T1 de U. Então, esse cara que está aqui, esse vetor que a gente encontrou em W, é a imagem do T1 de U, certo? Dizer que eu tenho a composição é dizer que esse cara é a imagem diretamente, ó, do próprio U, né? Passando por essa definição, que a imagem do U pela composição vai ser T2 de T1 de U. Vamos registrar essa observação, né? Ó. Na definição, eu já até falei isso agorinha, mas está aqui escrito, ó, o conjunto imagem da minha aplicação, né, da minha transformação T1 está contido no domínio de T2, certo? Então tá aqui. Opa. Tá aqui o meu domínio, a imagem, né, o conjunto imagem tá aqui dentro do domínio de T2, que é o V, né? E eu estou dizendo que está contido ou é igual porque ele pode ser inclusive o conjunto inteiro, né? Dependendo do tipo de aplicação. Vamos passar um pouquinho para frente. E aí nós temos um teorema, diz o seguinte, ó, se T1 de U em V e T2 de V em W, as mesmas que a gente fez aí, forem transformações lineares, então a composição de U em W também é uma transformação linear. Então, veja, a gente está definindo o que é uma composição entre duas transformações lineares, e agora a gente está dizendo que essa composição também é uma transformação linear, ou seja, ela satisfaz
as duas condições para que uma transformação ou uma aplicação qualquer seja linear. Vamos ver aqui. Bom, o que o nosso teorema diz, né? Que nós temos como hipótese que T1 e T2 são transformações lineares, e a gente quer mostrar que a composição também é uma transformação linear. Ou seja, a nossa hipótese é que T1 e T2 são lineares, está aí escrito, e a tese, né, o que a gente quer mostrar, é que essa composição também é linear. E em que condições isso acontece? Vamos lembrar, né? Eu vou pegar aqui o meu... Se eu tiver uma transformação T qualquer, de U em V, por exemplo, para que T seja uma transformação linear, eu preciso pegar dois vetores, né, dois elementos do meu domínio, dois elementos quaisquer, e fazer isso, né, que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, sendo U e V esses elementos. E que se eu pegar qualquer vetor do domínio e multiplicar por um escalar qualquer, esse T de alfa U tem que ser igual a alfa T de U, né? Só para a gente lembrar, a gente já falou sobre isso em outras aulas. Se alguém não tiver visto, tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha aqui em cima. Não sei se é aqui ou se é aqui, eu vou colocar depois, certo? Bom, e aí a gente quer fazer o seguinte, a gente quer mostrar isso, ó. Nessas condições, eu tenho essas duas condições aqui. A primeira é que T2 composto com T1 de U mais V tem que ser igual a T2 composto com T1 de U mais T2 composto com T1 de V. Na Europa, por exemplo, em Portugal, onde eu estudei há algum tempo, há alguns anos, o pessoal chama T2 após T1, certo? Se a gente disser isso, dá para entender sempre o sentido que T2 vem depois, né? O que mais? A segunda é essa aqui, né? Ó. T2 composto com T1 de alfa U é igual a alfa T2 composto com T1 de U. Beleza? E daí a primeira condição diz o quê? Que a imagem de U mais V vai ser igual, tem que ser igual à imagem de U mais a imagem de V por essa composição, né? Vamos lá ver. E daí, olha só, a nossa definição diz isso, né? Que T2 composto com T1 de um vetor vai ser T2 de T1 desse vetor. Só que o meu vetor, no caso, é a soma U mais V, né? Então, pela definição, T2 de T1 de U mais V, certo? Está lá de acordo com o que a gente já definiu. Bom, mas eu sei que, por hipótese, T1 é linear. Ora, então significa que T1 dessa soma, T1 de U mais V, é igual a T1 de U mais T1 de V. Concorda? Já que T1 é linear, isso já acontece para T1 separadamente. Daí, ó, eu posso dizer que isso aqui é T2 de quem? De T1 de U mais T1 de V. Beleza? Por quê? Porque T1 é linear. Então, essa igualdade aqui é verdadeira, né? Agora, observe que acontece a mesma coisa com o T2. Por hipótese, ó, T2 também é linear. Significa dizer que se eu pegar T2 de uma soma, vai ser a soma de T2 de cada um dos vetores, né? Logo, da mesma forma, a gente vai encontrar isso. Ó, vai ser T2 de T1 de U mais T2 de T1 de V. Beleza? Só que pela mesma definição, quem é T2 de T1 de U? Ah, sim, eu esqueci de dizer, essa igualdade é verdadeira porque T2 também é linear. E aí, T2 de T1 de U, quem é? É T2 composto com T1 de U. E aqui, ó, T2 de T1 de V é T2 composto com T1 de V. Pela definição, está garantido. Então, o que a gente encontrou? Que T2 composto com T1 de U mais V é igual a T2 composto com T1 de U mais a mesma composição de V. Primeiro item aqui já está satisfeito. Vamos à primeira condição, né? Vamos agora para essa segunda condição aqui, ó, que a composição de alfa U vai dar alfa composição de U. Composição com U, né? Bora lá ver. Agora que eu já apaguei, vamos para a segunda condição. Então, vamos demonstrar. Vamos lá. A gente quer provar o seguinte, ó, que essa composição T2 composto com T1 de alfa U tem que dar alfa T2 composto com T1 de U. Então, vamos começar por essa primeira parte, né? Tá aqui.
Ora, e aí eu vou utilizar de novo a definição. Quem é T2 composto com T1 desse cara? É T2 de T1 de alfa U. Então tá aqui, ó. T2 de T1 de alfa U. Pela definição que a gente viu, né? Só que vamos usar o mesmo argumento agora, ó. T1, por hipótese, é linear. Se T1 é linear, eu sei que eu posso fazer isso, ó. T de alfa U é igual a alfa T de U. Isso acontece com o T1. Então tá aqui, ó. T1 de alfa U vai ser igual a alfa T1 de U, certo? E aí a gente consegue fazer isso. Então, aqui o T2 eu não vou mexer, vai ficar T2 de quem? Aí, nessa primeira parte, eu usei de novo a questão de T1 ser linear, certo? Então, isso aqui é igual. Agora, eu tenho T2 desse meu vetor, alfa T1 de U. Ora, como T2 também é linear, T2 de alfa alguma coisa, né? Vai ser alfa T2 dessa coisa. Então, de novo, usando o mesmo argumento, nós temos que ter alfa T2 T1 de U. Beleza? Essa igualdade é válida também, porque T2 é linear, como eu acabei de falar. Bom, e agora? O que eu tenho aqui? Ó? T2 de T1 de U, certo? T2 de T1 de U. Pela definição que a gente viu no começo dessa aula, esse cara quem é? É T2 composto com T1 de U. E daí a gente consegue encontrar o resultado esperado. Ó. Ficou quem? Isso é igual a alfa T2 composto com T1 de U, como a gente queria demonstrar. Conclusão, T2 composto com T1 é uma transformação linear, porque as duas condições foram verificadas. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó, sejam S e T operadores lineares do R2, definidos dessa forma. Ó, S de xy é igual a 2xy e T de xy é igual a T de x menos y. Eu quero determinar essa composição. Primeiro, S composto com T e depois T composto com S. Ou seja, aqui ó, S vem após o T e aqui T vem após o S, certo? Então eu já tenho aqui as leis de formação, as fórmulas, né, das imagens, beleza? É isso que a gente quer. Então vamos fazer aqui. Ó, primeiro vamos fazer a letra A. Eu quero fazer a composição desse cara. Pela definição, S composto com T, eu posso escrever como S de T de alguma coisa, né? No nosso caso é XY, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Ó, S de T de XY. Só que quem é T de XY? T de XY é X, X menos Y. Então, a minha transformação aplicada a um vetor XY do R2, a um par do, né, que é um vetor do R2, vai ser um outro cara do R2, porque eu tenho um operador linear. Lembrar que um operador linear é uma transformação linear de um espaço vetorial no mesmo espaço vetorial. Por isso que eu tenho aí do R2 no R2. Certo? E agora? Então eu vou escrever aqui, ó. Vai ficar S de quem? T de xy é quem? X menos y. Então, eu agora tenho isso. E agora, o que eu faço com essa definição, né? Lembrar, né, que S de xy é igual a 2xy. Daí, esse cara é o meu x da definição e esse cara é o meu y, né? Então, a gente pode pensar assim. Então, vai ficar o dobro do primeiro e o segundo você repete. Tá aqui, ó. S desse cara vai ser 2x, x menos y. Beleza? Então, ele pediu para a gente determinar quem é S composto com T. Ou seja, essa é a nossa fórmula de S composto com T. S composto com T de xy vai ser quem? 2x, x menos y. Agora eu quero T composto com S. Vamos fazer o contrário agora. Então, vai ficar assim. T composto com S de xy vai ser T de S de XY, né? Tá aqui, ó, T de S de XY. E agora, vamos para a definição do S. S de XY é 2x, Y. Só vai fazer. Vai ficar T de 2x, Y. Agora, qual é a minha definição de T? A minha definição de T é que o termo que está no x repete e depois o cara que é o nosso y, né, vai ser na realidade x menos y. É isso que nós vamos fazer. Então, lembrar que esse x é o que eu vou repetir, o x é o 2x,
E x menos y vai ficar 2x menos esse y daqui, né? Então tá aqui, ó, utilizando a regra da t, né? Pronto, então a gente descobriu que t composto com s de x, y é 2x menos y. Observe que uma coisa interessante, né? Que ambas não são iguais, né? A gente pensa sempre que S composto com T é igual a T composto com S, mas nesse caso aqui, ó, S composto com T de x, y é diferente de T composto com S de x, y. Isso geralmente ocorre, né? Quando você inverte a composição, nem sempre elas são iguais, tá bom? Há alguns casos em que isso é possível, né? Que é possível serem iguais, mas em boa parte dos casos isso não acontece. O segundo exemplo traz aqui duas transformações lineares agora entre espaços vetoriais que são espaços de polinômios. Então a primeira transformação T1 vai de P1 em P2. Lembra que P1 é o espaço dos polinômios, espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 1. Tipo, né, um polinômio desse aqui, tipo P de x igual a 1x elevado a 1 mais a 0x elevado a 0. Esse cara é um polinômio de grau 1, né? São aqueles que a gente já trabalha há muito tempo. E daí, observe o seguinte. Essa é a minha transformação T1. A minha transformação T2 tem um errinho aqui, né? Eu vou até fazer assim, ó, na hora. Pronto. Eu vou escrever aqui na hora. Pronto. A minha transformação T2 vai ser de P2 em P2. Então, a minha transformação T2 é um operador linear. Leva um vetor qualquer de um espaço vetorial nele mesmo, desse mesmo espaço vetorial. O que é o P2? É o conjunto, né? É o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. E aí, vamos ver aqui. O que define a minha aplicação T1? É assim, ó, T1 de um polinômio P de x vai ser x que multiplica o polinômio. Então, se for aqui, P de 2 vai ficar 2P de 2. P de 3, 3P de 3, assim por diante. Então, T1 de P de x é xP de x. E o que define a minha aplicação T2? T2 de P de x vai ser P de 2x mais 4. Então, qualquer polinômio que tiver aqui, a gente vai pegar o polinômio e nele vai escrever, no lugar de x, vai escrever 2x mais 4. Essa é a nossa ideia, certo? É a nossa definição. Então, eu quero que vocês determinem a composição de T2 com T1, de P1 a P2. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Primeiro passo, lembrar, como eu falei agora, que P de x pertence a P1, né? Esse P de x aqui, ó, se ele pertence a P1, ele é da forma, olha aqui, ó, ele é A1x mais A0, certo? É um polinômio de grau menor ou igual que 1. Nesse caso é o grau 1, né? Eu estou colocando um polinômio completo. Por exemplo, se A1 for igual a 0, eu só fico com A0. E mesmo assim, ele vai ser um polinômio pertencente a P1. Tá? O que mais? Onde A0 e A1 são números reais, são coeficientes reais. Segundo passo, vamos fazer agora essa nossa aplicação. T2 composto com T1 de P de x, que é o que eu quero, né? Vamos lá? E aí? Ó, pela nossa definição de composição, isso aqui é T2 de T1 de P de x. Quem é T1 de P de x, a gente viu agora. T1 de P de x é isso aqui, ó, é xP de x. Então, obviamente, eu posso já escrever isso assim, ó, é T2 de xP de x. Beleza? Bom, esse cara daqui, ó, é o que eu tenho aqui dentro, né? T2 de P de x, eu tenho T2 de xP de x. Certo? O que a gente tem que fazer? O que vocês acham? Ó, eu fiz um pouquinho diferente do que está lá no livro e eu resolvi exibir melhor essa nossa propriedade. Eu tenho x, que é um número real. P de x é um polinômio, né? Que é um vetor do meu domínio P1. Então, se eu tenho T2, que é uma transformação linear, então esse meu x aqui
é como se fosse o nosso alfa, né, que a gente usa como escalar. Então, t de alfa u é igual a alfa t de u, né? Quando a gente tem uma aplicação linear. Então, eu resolvi tirar, né? Então, tem aqui, ó, x, t2 de p de x. Eu resolvi exibir porque fica mais fácil a gente entender o resultado. E quem é t2 de p de x? É p de 2x mais 4, certo? Mas aí acontece algo, né? Que é assim, ó, quando eu substituo o x por 2x mais 4, esse x que está fora também vai ser 2x mais 4, né? Que é o mesmo valor, né? Se o x lá de dentro vira 2x mais 4, o de fora também vira. Então, presta atenção só nisso para não errar. Tá aqui a igualdade, porque eu falei que é linear. E daí vai fazer assim, ó. Vai ficar quem? O meu x que estava lá fora é 2x mais 4, porque eu tenho p de 2x mais 4. Então, se esse cara é o meu x, esse também é o meu x, né? E daí a gente encontrou um resultado para isso. No nosso livro, ele chama atenção, né, lá no Anton, ele chama atenção para o seguinte, ó, se a gente quiser particularizar essa solução, ele é uma particularização não tão particular, porque ele ainda usou um vetor genérico, né? Se a gente desse um vetor qualquer, um polinômio qualquer, era só substituir agora aqui, né? Tá? Mas aí, digamos que eu tenha dado um valor, um polinômio qualquer. E aí ele fez assim, vamos chamar o polinômio de a1x mais a0, como se fosse um polinômio com valores tipo 3x mais 2, né, 4x menos 1. Aí ele resolveu dar um polinômio para ver o que a gente faz quando encontra esse resultado com um polinômio específico. Então tá aqui, ó, t2 composto com t1 de p de x, ó, o meu p de x é esse polinômio dado, a1x mais a0, podia ser qualquer outro polinômio, né? Tá aqui. Então, T1 de P de x, a gente viu que vai ficar 2x mais 4, que multiplica P de 2x mais 4. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. A1x, 2x mais 4, mais A0. Que bicho é esse aqui, ó? Esse é o meu P de 2x mais 4. Tá certo? Então, mas o meu polinômio dado, ele quem é? É A1x mais A0. Então, no lugar do x, eu escrevi 2x mais 4. E aí, ficou A1, 2x mais 4, mais A0. Não tem o x para substituir, ficou por aí. Agora é só resolver, né? E ver o que vai dar. Então, vai ficar esse cara daqui, ó. 2x mais 4 vezes esse cara daqui, eu tenho 2x mais 4 vezes A1 vezes 2x mais 4. Então, esse cara vezes esse vai dar ele ao quadrado. Então, eu fiquei com A1, 2x mais 4 ao quadrado. Depois eu pego esse e multiplico pelo A0. Ó. Aí, eu vou ficar com A0, 2x mais 4. Essa é a nossa lei da composição para um polinômio específico. Significa dizer que se eu tivesse, por exemplo, um polinômio p de x igual a 2x mais 3, ó, o meu A1 ia ser o 2 e o meu A0 ia ser o 3. Então, bastava colocar ele aqui, tá certo? 2 que multiplica 2x mais 4 ao quadrado e 3 que multiplica 2x mais 4. É uma forma da gente pegar essa nossa lei de formação e deixá-la de um modo um pouco mais prático para trabalhar com qualquer polinômio dado, claro, para esse caso aqui, do exemplo 2. O nosso terceiro e último exemplo refere-se ao seguinte, ó, eu tenho aqui um operador linear t de v em v, certo? E ainda tenho um outro operador, que é o operador identidade, de v em v também. Olha, o operador identidade é aquele que pega um vetor, leva nele mesmo, né? O operador t de v em v pode pegar qualquer vetor de v e levar em um outro vetor diferente de v também. Pode levar no mesmo, pode levar em outro. O operador identidade só leva como imagem de um vetor o próprio vetor. Por isso que é identidade. Tá bom? Então tá aí. Para todo vetorzinho v que pertence ao v grande, temos o seguinte, ó, que t composto com i, ou seja, t composto com a identidade sobre esse vetor v, vai dar t de i de v, mas veja, a transformação t na identidade, a minha identidade i de v vai dar v, né?
Eu disse agorinha que a identidade leva um vetor V nele mesmo. Então, T de V é ele mesmo. T de V aqui, tá aqui. Então, a composição de T composto com I de um vetor V vai ser T de V. E a composição ao contrário, ó, I composto com T em V, né? Desse vetor V. Então, quem é I de T de V? Olha aqui, ó. I composto com T é I de T de V, mas a identidade nesse vetor T de V vai dar novamente T de V. Então, nesse caso, realmente, essa ordem aí da composição não altera o resultado. Significa que quando eu faço uma composição com o operador identidade, sempre eu vou ter como resultado o outro operador, tá certo? Então tá aqui, ó. Portanto, T composto com I é igual a I composto com T, que é sempre igual a T. Só chamar atenção para esse fato. Existem várias outras composições, e aí eu vou pedir para vocês observarem o conteúdo no livro do Anton e Rores, que é o livro que eu utilizei aí como referência para essa aula. Também eu utilizei o Steinbruch, né? Vou mostrar aqui, ó, já que eu estou falando deles, vamos falar aqui. Né? Eu estou usando os dois, mas a princípio eu usei mais o Anton e o Rores para essa aula. E aí dê uma olhada nesses exemplos, tem vários outros exemplos de composições, e depois a gente faz os exercícios que estão lá na nossa aula. Chegamos ao final da nossa aula. Se você gostou, deixa um like, porque é bom, porque divulga o canal para outros estudantes terem acesso também. Se você não está inscrito ou inscrita, inscreva-se. E se quiser receber notificações, clica no sininho. Beleza? Então espero vocês nas próximas e tchau, tchau.